paz do Senhor, Adolis! Tudo bem com vocês? Chegou o dia de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E sabe, eu estava pensando nessa semana sobre o privilégio que nós estamos tendo em relação às nossas aulas, né, pessoal? A gente está nessa quarentena há 5 meses, já caminhando para o 6º mês, e em nenhum desses meses nós ficamos sem as nossas aulas EBD. Eu acho isso incrível! Claro que eu preferia 1000 vezes estar falando com vocês pessoalmente, mas eu estou amando essa nossa conexão virtual aqui. Esse jeito que a nossa igreja encontrou de permanecer ensinando a palavra de Deus. E mais do que isso, né, gente? Propagando o evangelho de Jesus mundo afora. Eu espero que vocês também estejam curtindo e aprendendo muito toda semana comigo, o professor Felipe e os outros professores das outras classes também. Bem, mas vamos direto para o tema da nossa aula de hoje, que é a aula 9, e que tem por título Uma Fábrica de Sonhos e Ilusões. Eu quero aproveitar para te lembrar que caso você ainda não tenha assistido às aulas anteriores, depois de terminar essa aula aqui, corre lá e assiste as outras também. Tem uma aula mais especial do que a outra, pessoal. As lições dessa revista são muito boas e cada semana a gente descobre um tesouro novo da palavra de Deus. Então, não fica de fora. Descubra todos esses tesouros com a gente e já compartilhe as aulas com seus amigos, a sua família e quem mais você lembrar, beleza? Bem, os nossos textos bíblicos de hoje, eles estão em Colossenses no capítulo 3 e Provérbios no capítulo 16 e 19. Enquanto vocês vão pegando a Bíblia de vocês aí, que eu sempre peço para estar em mão, eu quero fazer uma indicação de um livro que eu gosto muito. Eu já falei para vocês que eu amo ler. Eu tenho uma boa coleção de livros em casa. E eu quero aproveitar para abrir um parênteses aqui e indicar um livro, que é esse aqui que eu trouxe, ó, que chama Vivendo Propósito. Vivendo Provérbios, do Charles Swindoll. Ele foi publicado pela CPAD. O Charles Swindoll, gente, é um pastor americano, teólogo lá do Texas, pastor presidente de uma igreja lá. Muitos anos, ele já é um senhor. Pensa num homem cheio de sabedoria de Deus. É ele, eu já li vários livros dele e esse em especial tem uns pedacinhos dele aqui na nossa aula. E é uma boa indicação para você que gosta de ler. Ele não é tão grande, mas também não é tão pequeno. E ele vai dissecando, assim, por semana, os provérbios. Então, vale muito a pena, né? Provérbios é um livro de sabedoria, que é compartilhado, né? Tanta sabedoria de Deus com a gente. Então, se você gosta de ler e gosta também do livro de provérbios, mesmo que não goste, você começa a gostar depois que lê o livro, compra o livro aí, fica a dica, tem para vender na CPAD, porque ele foi republicado pela CPAD. Mas então, vamos lá. Eu quero ler primeiro com vocês os textos que estão em Provérbios, tá bom? Provérbios 16 primeiro e depois 19. O 16 é um dos meus favoritos. Vocês logo vão ver aqui como é legal as partes que a gente vai usar hoje. Então vamos lá. Provérbios 16, versículo 9. É isso, né? Eu falei 3 porque eu quero ler o 3 e o 9. Eu marquei os dois aqui. Olha só, o 3 não tá aí na revista, mas a gente vai ler também, tá bom? O 3 e o 9. Diz assim: Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. E o 9 diz assim: Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Vira uma página aí, vamos para o capítulo 19, ler o versículo 21, que diz assim: O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. Então, vocês estão vendo aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Direcionamento do Senhor. E agora eu quero que vocês abram lá em Colossenses 3, mas eu vou ler só o versículo 2, tá? Porque eu quero ler o restante com vocês lá no final da aula, beleza? Então, Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês, e não as coisas daqui de baixo. Bem, como nós falamos lá no início da aula, o tema da nossa lição hoje é uma fábrica de sonhos e ilusões. Então, assim, gente, todo ser humano tem dentro de si sonhos e ideais, né? Mas algumas vezes, principalmente quando a gente é adolescente, né? Esses sonhos, eles são de alguma forma substituídos ou direcionados por ideias propagadas pela mídia. E qual é o perigo disso? É que quando a gente baseia os nossos sonhos na opinião e no direcionamento das mídias,
Isso leva a maioria das pessoas a acreditar que a felicidade depende, por exemplo, da fama e do dinheiro. Mas, então, legal, não depende disso. Mas qual é o verdadeiro sentido da felicidade? E como obter a realização dos seus sonhos? É isso que nós vamos descobrir aqui hoje, né? Quando a gente é adolescente, como eu já falei pra vocês, faz pouquíssimo tempo que eu saí dessa fase de adolescente, parece que quando a gente tá nessa idade, os nossos sonhos eles se tornam mais evidentes, né? A gente fica com uma capacidade incrível de sonhar. Isso é maravilhoso. Só que é exatamente nessa fase da adolescência que a gente toma decisões e a gente faz escolhas importantíssimas, que elas serão cruciais para o nosso futuro. E eu acho que a decisão mais importante nessa idade é a escolha da carreira profissional, né? Então, assim, ó, com apenas 16, 17 anos, a gente tem que escolher aquilo que a gente vai trabalhar por boa parte da nossa vida, senão a vida inteira, né? Então, é uma decisão muito importante e que vai ecoar diretamente no nosso futuro. Por isso, eu acho que, fica uma dica, né? Eu acho que fazer um teste vocacional é algo muito produtivo, que vai te ajudar a seguir um bom rumo, um caminho mais certeiro, né? Já que é algo que será bem duradouro, né? A escolha da profissão. Então, eu citei esse exemplo da carreira profissional, mas existem outras decisões que a gente toma nessa idade, né? Quem sabe não é nessa fase que você descobre ou conhece aquela garota legal, aquele garoto legal, né? Que porventura acaba virando seu namorado, sua namorada e depois vocês acabam casando. É outra decisão importante, né? Essa, porque é pra vida toda. Assim, pessoal, sem pressão nenhuma, mas eu conheci meu marido quando nós ainda éramos crianças. A gente passou a adolescência sendo amigos, mas a gente só foi namorar com 18 anos. Óbvio que ele se apaixonou primeiro e sempre quis namorar comigo, né? Mas enfim, eu conto essa história em outra oportunidade, tá? Então, uma escolha errada nessa fase da vida pode trazer consequências drásticas para sua vida. Por isso, no momento em que a gente vai transformar os nossos sonhos em realidade, a orientação divina é fundamental, gente. E é esse o ponto-chave da nossa aula de hoje. A orientação divina. Sabe, pessoal, a nossa sociedade, ela fixa metas e altas ambiciosas. Metas altas e ambiciosas. E olha, veja, não é que a gente não é capaz de alcançar essas metas, não é isso. Mesmo porque se tem um povo na Terra que tem capacidade de atingir todas as metas possíveis, somos nós. Porque a gente tem Jesus, a gente tem a capacitação divina. O que acontece é que, por muitas vezes, essas metas malucas e ambiciosas, eu diria até interesseiras, que a sociedade acaba impondo sobre nós, vai nos deixando inseguros e até meio perdidos, não sabendo como agir, né? Mas o nosso manual de vida, a nossa Bíblia, nos ensina que a gente vai ser bem-sucedido se a gente confiar ao Senhor tudo o que a gente fizer. Tudo o que a gente fizer, né? Eu gosto muito da versão na Almeida Revista Corrigida, desse versículo que eu li no começo ali de Provérbios 16:3. Eu já até sei de cor, porque eu sempre decorei quando era criança. E ele fala assim, ó, é o mesmo versículo, Provérbios 16:3, mas em outra versão. Fala assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Pensamentos estabelecidos. Ou seja, não vai ter lugar para insegurança, para medo, porque o pensamento vai ser estabelecido, direcionado pelo Senhor. Que maravilha isso! Eu quero viver essa verdade na minha vida. Eu até acho que medo ao longo da caminhada a gente vai sentir, mas a gente tem uma capacitação sobrenatural do Espírito sobre nós para cumprir aquilo, né? Então, assim, pessoal, a gente pode planejar a nossa vida do jeito que a gente quiser. Nós temos o livre-arbítrio, foi o Senhor que nos deu isso. Mas o que deve prevalecer é o propósito de Deus. Por isso, é necessário que os nossos planos, eles estejam de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E quanto mais cedo você entender isso, Adolis, melhor. Gente, sério, acreditem no que eu tô falando. Eu já tive uma experiência muito marcante na minha vida de traçar um caminho, mas não levar em consideração o propósito de Deus para mim. E obviamente que não deu certo. Não dá, né? A gente erra e agora eu aprendi a lição. A gente precisa submeter tudo ao Senhor. Outro dia eu conto melhor essa história.
Mas agora a mídia, ela apresenta através da televisão e, na verdade, hoje em dia, mais massivamente através das redes sociais, uma suposta felicidade que é representada pela conquista da fama, do sucesso e de muito dinheiro, né? Não é isso? Afinal, quem tem dinheiro tem tudo e quem tem tudo é feliz, né? É o que a maioria das pessoas pensa. Então, esses meios de comunicação, eles transmitem a ideia de que a felicidade é sinônimo de luxúria, de bebidas, de festas, jogos, muita aventura, viagens ao redor do mundo, não tenho nada contra, amo viajar, mas, de repente, sem quase perceber, a gente está querendo tudo isso também. A gente se pega traçando planos e metas para atingir o sucesso, a fama e, consequentemente, a suposta felicidade que esses influencers têm, né? Que eles vendem para nós, na verdade. Acontece que tudo isso, pessoal, não passa de uma representação, uma mentira. Nos bastidores, a vida dessas pessoas é de frustração, mentira, ciúmes, promiscuidade, infelicidade. Infelicidade, né? Cheio de coisas ocultas que a gente não vê. Óbvio, pessoal, vou abrir um big parênteses aqui. Existem exceções à regra? Óbvio, existem exceções à regra, mas na sua maioria, essas pessoas que tanto falam, que tanto mostram na mídia, demais, a verdade por trás é outra. A gente tem aí um exemplo bem recente, né, da deputada federal evangélica que mandou matar o marido. Parecia que ela tinha uma vida perfeita, era até pastora de uma igreja, tinha aquele bando de filhos que supostamente viviam em completa comunhão, fizeram até filme e documentário da vida dela, mas a realidade por trás disso era outra. Era uma realidade feia, amarga, suja. Mas no Instagram era tudo perfeito. Inclusive, gente, ela era aclamada por vários líderes evangélicos ao redor do país. E ela vivia uma mentira enorme que tá vindo à tona agora, né? Então a gente precisa entender que é extremamente importante buscar a direção de Deus para todas as coisas que a gente vai fazer. Todas. Deus quer que a gente busque nele, que a gente espere nele. Nós não devemos, pessoal, traçar objetivos fantasiosos, mas sim, sabe, gente, coisas consistentes que podem ser alcançadas por nós. E digo mais, coisas que foram planejadas por Deus para serem alcançadas por nós. Uau, isso é muito profundo. Deus planejou e montou coisas que foram feitas para você alcançar, para você conquistar, né? Mas a gente precisa atentar para essas coisas sólidas, como estudar, conseguir um bom emprego, formar uma família, né? Mas tudo sempre, sempre na direção do Senhor. Esse é o caminho da verdadeira felicidade, viver na direção de Deus. E essa felicidade, ela não é passageira, pelo contrário, é duradoura, é eterna. Tem um versículo que eu sempre gostei muito e que está em Provérbios 16 também, sempre gostei muito. E é o versículo 1, a gente não leu hoje aqui, mas eu vou falar ele agora, também sei de cor. E ele diz assim, eu falo isso desde pequenininha, mas eu fui aprender melhor isso ao longo da minha vida, essa verdade, né? Fala assim, ó, na versão da Almeida também, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Olha que lindo, do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor a resposta da boca. Ou seja, o nosso coração, ele planeja, e tem que planejar, pessoal, a gente foi criado para isso, mas a resposta final tem que vir da boca de Deus. Você quer ser verdadeiramente bem-sucedido e feliz em todas as áreas da sua vida? Então deixa a última palavra sobre qualquer assunto da sua vida vir direto da boca de Deus. E olha, vocês não são novinhos demais para buscar da boca do Senhor a resposta para cada momento da sua vida. Pelo contrário, se ainda não começaram a fazer isso, pessoal, wake up. A hora é agora. E eu vou falar para vocês um exemplo bem legal sobre isso que eu tô falando. Nessa semana, eu soube um testemunho lindo, muito lindo, de uma prima minha que mora lá nos Estados Unidos. Eles são uma família missionária, a minha prima, o marido e os 3 filhos. E recentemente, eles estabeleceram uma igreja na Flórida. Não é recentemente, já faz alguns aninhos aí. E é uma igreja incrível, inclusive, que não para de crescer. E a gente tem muito amor por essa família querida e tão abençoada. E essa semana, a minha prima contou que a filha caçulinha dela, de 13 anos,
foi pedir o conselho dos pais para decidir se retornava ou não às aulas presenciais na escola. Assim, lá nos Estados Unidos, vou dar uma contextualizada aqui, né? Lá nos Estados Unidos, as aulas presenciais elas já foram autorizadas, mas o retorno às aulas presenciais é facultativo. Então, o aluno que não se sente à vontade para retornar presencialmente, podem continuar assistindo às aulas online, em virtude da pandemia, né? Então, os alunos têm que escolher entre retornar às aulas presencialmente, seguindo todos os cuidados necessários que a própria escola está tentando, ou então permanecer no ensino online em casa. Pois bem, essa minha prima de 13 anos estava nesse dilema. E como eu falei, ela foi até os pais para se aconselhar. E quando ela questionou os pais a respeito disso, a orientação dos meus primos foi a seguinte: filha, por que você não vai orar e buscar um direcionamento de Deus a respeito disso? Eles disseram para ela. Ou seja, que tal Deus te ajudar a fazer essa escolha? Gente, olha que orientação mais rica. Que exemplo maravilhoso! E não é porque são meus primos, não. Pais e mães que estão me assistindo, que eu sei que tem muitos, já recebi vários feedbacks de que vocês estão sentadinhos aí juntos escutando a aula. Então eu tô falando para vocês, que tal a gente começar a incentivar os nossos filhos a buscar diretamente de Deus uma resposta? Fica aí o desafio. E foi exatamente o que a minha priminha foi fazer. E Deus falou com ela, diretamente com ela. E na semana passada, ela retornou às aulas presenciais, tomando todos os cuidados, sendo responsável, mas confiando no que Deus mostrou para ela. Olha que maravilhoso isso. Com 13 anos, ela ouviu a resposta direto de Deus e seguiu o rumo que o próprio Deus instruiu ela. Ela foi buscar. E até a minha prima depois comentou comigo que o filho do meio, que é mais velho, decidiu não voltar, continuar online. Você veja como essa menininha, né, essa minha priminha de 13 anos foi corajosa. Não, eu sei o que Deus falou pra mim e eu vou seguir o rumo que o próprio Deus me direcionou. E, gente, Jesus, ele conquistou isso pra nós. A gente não precisa mais de um intermediário para falar com Deus. Jesus, ele restaurou a conexão e através dele a gente tem livre acesso ao Pai. E por que, Adolis, que nós não estamos fazendo uso dessa poderosa conexão que Jesus conquistou para nós com a própria vida dele? Como eu falei, não é cedo demais para buscar direcionamento de Deus para as nossas vidas. Eu acabei de dar um exemplo disso. A verdadeira felicidade não é de maneira alguma aquela vendida pela mídia e pelas redes sociais. Pelo contrário, aquilo ali é terreno. E por isso mesmo é passageiro. A aula passada o professor Felipe falou sobre o culto ao corpo, né? E a preocupação excessiva com a beleza exterior. E tem muitas pessoas que baseiam a sua felicidade nisso. Na beleza externa, nas riquezas, nos bens. Eu até me lembrei enquanto o professor Felipe falava na aula de um ditado antigo que fala: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? Já ouviram essa? É do meu pai, essa é ele que me contou. Mas então, tem gente que vende, né, aquela bela viola por fora e por dentro tá estragado, tá podre, né? Então, tem pessoas que buscam isso, buscam a felicidade nessas coisas, beleza externa, riqueza, bens, só que esse mundo aqui, da forma que a gente conhece, vai acabar, um dia vai acabar. E todas essas coisas vão acabar com ele. Mas a verdadeira felicidade é eterna, pessoal. E a gente só encontra ela quando conhecemos Jesus. E mais do que isso, quando a gente escolhe viver aqui nessa terra como ele viveu. Jesus viveu a sua vida aqui na terra completamente submetido à vontade do Pai. E as suas atitudes, as atitudes de Jesus, elas visavam a eternidade. E hoje a gente é beneficiado por isso. A obediência de Jesus ecoa em nós. Eu quero finalizar essa aula hoje lendo com vocês o que está escrito em Colossenses 3, agora do 1 ao 4, que eu falei para vocês lá no comecinho que a gente ia ler no final. É um dos nossos textos bíblicos indicados e eu deixei para a gente ler agora. Vamos lá, Colossenses 3, do 1 ao 4, que diz assim: já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. Porque vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo,
Então vocês brilharão com ele e participarão de toda a sua glória. Glória a Deus por isso. Bem, por hoje é só, pessoal. Eu oro do fundo do meu coração para que nessa semana que se inicia, a palavra de Deus dita hoje através dessa aula permaneça no seu coração, na sua mente e ali faça bons frutos. Vamos passar essa semana, pessoal, pensando nas coisas lá do alto, naquelas que são eternas, né? Que a gente escolha colocar os nossos olhos nos ricos tesouros e alegrias, né, que nos esperam no céu e não na felicidade momentânea que o mundo nos proporciona. Vamos buscar mais a presença de Deus, o direcionamento dele. Vamos buscar ouvir diretamente do nosso Pai os planos que ele tem a nosso respeito. Eu desejo para vocês uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até a próxima aula.